E aí, pessoal, estamos aqui de novo. Então, queria falar hoje sobre um assunto que eu botei lá no Instagram e no TikTok também, que é a respeito do acumular, né? Do acumular e do largar. A gente tem um funcionamento, tá? Muito padrão, e isso é de todos nós, humanos, quanto à questão de acúmulo, tá? A gente vai ter um padrão, por exemplo, de adquirindo coisas, e ao invés de conforme a gente adquire, a gente gasta, ou a gente passa adiante, ou a gente doa, a gente muitas vezes acaba acumulando, tá? E o acúmulo, ele não é uma coisa positiva, ele é uma coisa negativa, tá? E aí aqui eu preciso só fazer um parênteses para não gerar confusão, que é o acúmulo é diferente, por exemplo, do guardar ou poupar, tá certo? Então, o que que acontece? O acúmulo, ele é um excesso de guardar, tá? A gente vai vendo que ao longo da nossa vida, a gente vai guardando uma série de coisas, tá? Quando isso é muito forte psicologicamente, a gente acaba emanando isso no nosso dia a dia, para nossa vida. Tá? O exemplo mais claro disso é aquelas pessoas que têm em casa um monte de coisa. Elas acumulam coisas desnecessárias. Aquilo lá é o extremo, e aquilo lá a gente vê, né? Agora, quando a gente vai falar do nosso acúmulo mental de emoções, pensamentos, sentimentos, imaginação, essas coisas, elas não são visíveis para as outras pessoas. E também para nós, né? A gente não percebe que a gente está acumulando coisas. A gente não percebe que as coisas estão mudando, né? Então, a gente vai indo, vai absorvendo, 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 e quando vê, nós estamos cheios. Nós estamos de um jeito que a gente não consegue ir muito adiante, certo? Então, o que que acontece? Eu, por exemplo, tá? Eu já fiz uma trilha que era Machu Picchu, lá no Peru, 5 dias, né? São 4 noites. E aí, carregando a mochila, o que acontece? A gente tem que carregar o mínimo possível para conseguir chegar até o final menos cansado, né? E ao longo da nossa vida, o que que a gente vai fazendo? A gente vai trilhando esse caminho e aí vai colocando pedras para dentro e não vai liberando nada. Então aquela mochila que a gente está carregando, caminhando ao longo da vida, ela vai se tornando cada vez mais pesada para a gente carregar. Então a gente precisa aprender a desapegar, né, a largar, a abandonar. São coisas que para nós e dentro de uma cultura como a nossa, ela soa negativo. Ela soa de uma forma onde a gente está sendo daqui a pouco leviano, né? Tá sendo outras coisas assim, não muito positivas, né? Então a gente tem que pegar e dizer, por exemplo, né, que eu faço em casa. Comprei uma camiseta. Eu vou lá e dou uma camiseta. Então eu não aumento mais meu número de camisetas. Eu tenho hoje poucas, eu compro, prefiro fazer uma boa compra, né, num produto bom que me dure. Quando eu compro alguma coisa nova, eu dou para outra pessoa, para alguma pessoa que precise de uma camiseta, por exemplo. E isso para os outros itens também, né? Então a gente precisa mudar esse hábito, e eu estou falando aqui de um hábito material, físico que eu vejo, mas eu tenho que levar ele para o interior meu, para o meu interior, né? Então, quando eu, por exemplo, vou viver um relacionamento novo, né? Eu tenho que me desapegar do relacionamento passado. E eu percebo hoje muitas pessoas vivendo novos relacionamentos ainda apegadas a relacionamentos antigos. Então ela está concentrando muita energia, muita carga ali, né? As coisas vão se confundir, né? A gente também tem um padrão, muitas vezes, de absorver e carregar com a gente coisas negativas.
né? Então, pô, a gente tem daqui a pouco um sentimento negativo com uma pessoa, vamos, quem sabe, ressignificar aquilo, colocar um sentimento positivo, e aquele sentimento negativo a gente descarta, né? A gente acabou um relacionamento, acaba o relacionamento, seja ele profissional, seja amoroso, seja de amizade. Se aquilo ali chegou ao final do ciclo dele, a gente tem que entender que chegou ao final do ciclo dele. Então corta, rompe, esquece, limpa, para te poder entrar para a próxima fase 100%, né? Com a energia que tu precisa, com o foco que tu precisa, né? A gente precisa desapegar. O desapegar é uma coisa muito complexa para nós, né? Então, assim, o que acontece? O doar, né? Porque essa coisa do doar é muito tempo, ele tem disso. Ele tem essa parte que eu me desapego de uma parte, eu não fico com o todo, eu não acumulo aquilo tudo para mim, né? E aí a gente tem que ir construindo conscientemente essa mudança, né? E esse caminho de construção consciente, ele é bem essa questão de diálogo interno, tá? Nós temos que mandar no cérebro para o cérebro fazer determinada ação, porque senão ele vai fazer o que ele foi programado a fazer. Ele vai fazer o acúmulo, ele vai caminhar sempre para acumular, né? E aí a gente vai ter, muitas vezes, se tu acumular muitas coisas positivas, menos mal, tá? Menos mal. Mas ainda o melhor é chegar no final da vida vazio, né? Vazio no fato que viveu o que tinha que viver, e se tu for adiante, tudo já ficou, entende? Isso é o melhor dos mundos, vamos dizer assim. Agora, o grande problema, o maior problema ainda, é quem acumula coisas negativas. Por quê? Porque isso aí de fato adoece, né? As pessoas que eu conheço e, por exemplo, que já teve câncer e tal, o pessoal acumula muita energia negativa dentro de si, acumula arrependimentos, acumula histórias mal contadas, acumula sentimentos negativos de outras pessoas, tem como padrão isso, né? Então aquela energia, ela fica dentro de nós, né? Sendo que a gente tem que ser um fluxo de energia, a gente tem que receber e passar, né? A gente, se recebeu energia positiva, emana energia positiva, né? Em termos de ações, de palavras, né? Transforma o ambiente onde tu tá numa coisa melhor. Se veio uma coisa negativa para ti, tu simplesmente exclui ela. Tu não recebe em ti isso, entende? Tu deixa pra, tu vira como um espelho, veio, bateu, voltou para a pessoa, ou volta para outro lugar essa energia, para não entrar em ti. Não deixa ela se instalar em ti, tá certo? Pensa pelo lado positivo. Pô, aconteceu determinada coisa, foi meio negativa, vai ter o lado positivo. Pega a coisa positiva, deixa ali. Depois tu tira ela da tua cabeça, certo? Então, assim, se programe e crie, comece a criar esse hábito de fazer essa higiene mental, né? Esse detox mental aí, ele é fundamental, né? Da gente estar sempre limpando, sempre mantendo oxigenado o fluxo de energia dentro de nós e não deixando, né, energias negativas, né, se acumular em nós. E o que eu chamo de energias negativas são são baixas vibrações, que nada mais é do que palavras ruins, né? Eu já comentei num vídeo aqui passado, questão, por exemplo, do cortisol, que é um hormônio que, colocado em constância muito forte no nosso corpo, gera depressão, né, gera diabetes, né? Esses hormônios, eles vão se acumulando no corpo e viram doenças, tanto psíquicas como de outras formas, né? São doenças psicossomáticas, né, que se chama, nessa coisa da gente ficar recebendo carga, né? Então, o que acontece? A gente escolhe o que entra para nós. Se a gente estiver consciente, a gente consegue ser como um goleiro ali. A gente vê que aquela bola lá vai fazer mal para nós, eu defendo, eu tiro, toco fora, né? Aquela coisa é boa, bom, de repente eu deixo entrar, né? E aí eu vou fazendo essa gestão, né, do meu emocional e da minha parte comportamental e tudo mais, em termos de forma consciente, né, em termos de buscar o que me agrega,
e o que não me agrega eu limpar, tirar fora, tá certo? Então, é muito importante isso, né? A gente tem essa questão como padrão, né? Acumular o apego, né? Essa coisa de ser dono, tudo isso está meio interligado, né? No sentido de que a gente precisa estar ligado a algo. A gente tem dificuldade de soltar as coisas e ficar no vazio, né? Isso é muito difícil para a maioria da gente, né? Se tu viver sem nenhuma certeza, sem algo concreto para se agarrar, a maioria das pessoas não consegue. Tanto que muitas vezes, em vez de partir para um novo momento de um relacionamento, por exemplo, ou que é romper uma coisa negativa, as pessoas preferem às vezes ficar naquela coisa negativa ao invés de ir para o incerto, ao invés de dar um passo e correr o risco de ir para um lugar melhor. Muitos vão pensar, mas pode ficar pior. Sim, pode ficar pior, mas também pode ficar melhor. Agora, onde tu tá, tu já sabe que é pior. Então, isso também é desapegar. São ações, são pensamentos, são coisas que vão nos tirar de uma posição onde a gente está para ir para uma próxima. E isso exige coragem, né? E a coragem nada mais é a ação do coração, né? Cor, em francês é coração, né? E agem de ação, né? Então, a gente entra nessa questão da vontade, que é essa ação que vem do coração, que a gente sente que tem que fazer aquilo. Só que vem os outros monstrinhos aí dentro da nossa cabeça, né? Botar medo, né? A gente acreditar que daqui a pouco pode dar errado e a gente tem que agir, né? A gente tem que caminhar a favor da mudança. A gente tem que pegar essas energias que estão acontecendo e transformar, não guardar para nós, né? A gente tem que juntar com as outras e transformar e nos levar para um lugar melhor. Tá certo? Espero que esse vídeo aí seja bacana aí para ti, faça sentido pra, de repente do que tá passando. Se tu curtiu, deixa aí o teu like. Se tu acha interessante para alguém, compartilha, né? Comenta, tira dúvidas aí, que tô sempre aberto aí pra gente poder trocar ideia, né? E se tu acha que tá interessante os vídeos, quer ouvir mais, se inscreve no canal para ficar atento aos próximos vídeos que vão saindo, né? E a gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Até mais.